Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui para gravar mais uma aula, né? Na verdade para vocês é a primeira, né? Estou falando gravar mais uma aula porque eu já gravei para outras turmas. Então estou aqui para gravar a nossa primeira aula, né? Que não é síncrona, né? Vai ficar gravada para vocês aí, complementando, né? Complementando a carga horária. Que a gente não vai ter encontros online, né? Encontros síncronos. Então estou aqui para gravar uma pequena aula, né? Nessa pequena aula eu só vou fechar a parte, né, inicial que a gente introduziu aí na quarta-feira, né, alguns conceitos iniciais, e aí eu vou falar sobre lei de Coulomb e fazer rapidamente um pequeno exemplo, né, de aplicação aí imediata, ok? Então falando um pouquinho sobre lei de Coulomb, né? Em 1784, Charles Coulomb, né, fez uma série de experiências, né, levando em consideração todas aquelas características, né, todas aquelas propriedades elétricas que a gente já tinha, que a gente discutiu na aula de quarta, né, aqueles princípios de corpos eletrizados, princípios de atração e repulsão. Então ele resolveu fazer medidas para ver qual que era a dependência dessas forças de atração e repulsão com as variáveis, né, do sistema em questão, ou seja, com relação à carga elétrica que estava sendo colocada, com relação às distâncias, né? E aí nessa série de experiências que ele fez, ele chegou a algumas conclusões, né? Então considera aqui duas cargas separadas por uma distância R, né? Então ele pegou uma carga Q1 e Q2, né? O sistema que ele utilizou não foi simples, assim como eu estou demonstrando. Na verdade ele utilizava em uma das cargas uma balança de torção. Então na verdade a maneira que ele tinha de medir a carga, né, de medir a força, tinha a ver com o quanto, né, uma dessas cargas estava num sistema que podia girar, né? Então qualquer mínima perturbação, esse sistema já girava de um certo ângulo. Então a partir desse ângulo ele calculava o torque e determinava qual era a força, né? Então ele usava ainda um princípio de uma dinâmica da rotação, né, uma aplicação de lei de Newton para o caso da rotação, né? Então aqui o que eu estou mostrando é um esquema simplificado para a gente apresentar as conclusões dele, né? Então o que ele percebeu era que quando dois corpos, né, eletrizados com cargas elétricas eram colocados para interagir entre si, a força de interação entre eles tinha algumas características, né? A primeira delas é que essa força era sempre proporcional, vou usar esse símbolo aqui, era proporcional ao módulo do produto das cargas. Ou seja, se eu dobrasse uma das cargas, fizesse uma experiência com Q1 e Q2, obtinha um certo valor de força. Se eu dobrasse uma das cargas, a força já dobrava. Se eu dobrasse as duas, a força aumentava 4 vezes, né? Então o princípio, né, o resultado que ele obteve no experimento foi que essa força era proporcional ao produto das cargas. Ele obteve também que essa força era proporcional ao inverso do quadrado da distância, né? Então ela era inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então a maneira que a gente usa para representar isso é que ela é proporcional ao inverso do quadrado da distância. Uma outra conclusão que ele percebeu foi aquela que a gente já discutiu na aula passada, que quando essas cargas tinham o mesmo sinal, as forças eram de atração, de repulsão. Então, positiva com positiva, repulsão. Negativa com negativa, também repulsão. E quando elas tinham cargas de sinais contrários, surgiu uma força de atração. Ok? E um outro aspecto é que essa força, ela sempre agia numa direção tal, né? Uma força é uma grandeza vetorial. Então, além de saber calcular o módulo dessa força, a gente precisava também saber a sua orientação. Então essa força ela sempre age nessa linha que liga as duas cargas, né? A direção é definida por essa linha. Então da forma que tiver as cargas, eu vou traçar uma linha, né? Sempre aos pares de cargas. Então eu vou pegar uma linha ligando as duas cargas, uma linha reta, a força vai estar nessa direção. Se vai estar num sentido ou no outro, vai depender se a força é de atração ou de repulsão. Que aí eu vou ter que olhar para o valor das cargas elétricas, né? De cada par de cargas que eu estiver considerando. Estou falando de cada par porque mesmo que um sistema tiver mais cargas, igual eu vou fazer um exemplo aqui de um sistema com 3 cargas, eu sempre vou ter que tratar esse sistema aos pares, né? Para saber a carga elétrica eu vou ter que olhar isso aos pares.
Então a força era proporcional ao produto das cargas, a força era proporcional ao inverso do quadrado da distância, pode ser uma força de atração ou repulsão dependendo do sinal das cargas, e ela sempre age nessa direção. Por exemplo, supondo que as duas cargas sejam positivas, né, a força que Q1 faz em Q2 é uma força que apontaria para cá. Ó. Posso até colocar assim, ó, essa é a força de 1 em 2. E a força que 2 faz em 1 aponta para cá. Ó. Okay? Então, a gente pode combinar esses resultados aqui em uma equação. Né? São relações de proporcionalidade. Então, para transformar numa igualdade, eu tenho que inserir aqui uma constante. Né? E essa constante a gente denomina de K0. Né? Então, a força é igual a K0 vezes o módulo de Q1, Q2, dividido pela distância ao quadrado. Okay? Então, essa aqui é a forma que talvez muitos de nós aí, né? Que a gente estuda no ensino médio. Então, em geral, vocês já viram essa expressão aí em algum momento, né? É o primeiro conteúdo lá do terceiro ano, então, mesmo que seu professor seja muito enrolado, disso aqui ele vai falar, não é possível, né? Essa equação também, ela pode se apresentar de uma outra maneira, porque é muito corriqueiro a gente apresentar esse K0, esse K0 é chamado de constante eletrostática, né? E ele tem um valor que, em geral, a gente usa a aproximação. Eu vou colocar o valor aqui um pouco mais preciso, né? Que é o 8,988 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por Coulomb quadrado, né? Que a gente acaba arredondando para 9, né? Então, a gente usa esse valor aqui. Só para mostrar que, né, ele é medido com mais precisão, mas eu posso arredondar, obviamente, aí nos cálculos para 9. Né? E também existe uma outra maneira de escrever essa equação, que é a seguinte. Que esse K0 ele se relaciona com uma outra constante que tem um pouco mais de utilidade, que vai aparecer em outros contextos, que é o ε0. Né? Então eu vou escrever o K0 como 1 sobre 4π ε0. Então tudo isso aqui é o K0. Tudo isso aqui dá aquele valor. O restante da equação fica igual. Então, assim eu calculo o módulo da força. Certo? 1 sobre 4π ε0, módulo de Q1 vezes Q2 dividido por R quadrado. Né? Essa constante aqui, né, essa constante ε0 é chamada de permissividade elétrica, né, do vácuo, né? Como é o índicezinho 0, sempre indicando o vácuo. Então aqui é a constante elétrica do vácuo, aqui é chamada de permissividade elétrica. Né? Esse ε0, os livros geralmente de ensino superior eles sempre trazem nessa forma, mas a gente tem consciência de que esse resultado aqui vale o 9 vezes 10 a nona, que já é a nossa forma mais simplificada. Okay? Esse ε0 ele tem um valor que é de 8,85. Deixa eu ver se tem mais casas do que eu tenho anotado aqui. 8,854 vezes 10 a menos 12. E a unidade dele é o contrário dessa aqui. Né? E ela é chamada de permissividade elétrica do vácuo. Ok? Gosto de apresentar as expressões das duas formas. A gente já pode utilizar direto aqui, sabendo que o K0 vale 9 vezes 10 a 9, mas em outros contextos a gente vai trabalhar muito com o ε0. Então é por isso que é interessante já aqui a gente saber a relação entre elas. Alguns livros trazem essa equação de força já com um caráter vetorial, né? Então acaba tirando os módulos, colocando
um vetor R chapéu aqui, né? Mas eu acho que não é necessário, né? A gente sabe que com isso aqui eu calculo o módulo e que a orientação vai ser dada pelo sinal das cargas, né? Podendo ser forças de atração ou repulsão. Eu acho que assim fica até mais fácil de trabalhar na hora de resolver os problemas, ok? Então essa aqui é a chamada lei de Coulomb, é a lei que dá a força de atração ou repulsão entre as cargas elétricas, ok? Então, para a gente entender essa equação aqui aplicada, eu selecionei aqui um exemplo, né? Esse aqui é um exemplo do livro, é o 21.4, em que ele pega ali 3 cargas, né? Eu já colocou aqui num plano cartesiano, né? Então eu tenho a carga Q1 aqui na posição x igual a 0, y igual a 0,3, positivo. A Q2 no x igual a 0, y igual a menos 0,3, aqui no negativo, né? Abaixo do eixo, né? Só que como só importa o módulo das distâncias, então, né? Esse tamanho aqui vale 0,3. E eu tenho uma outra carga Qzão, que está numa posição x igual a 0,4 metros e y igual a 0. O que ele pergunta é qual é a força resultante sobre Qzão. Né? Eu tenho um sistema de 3 cargas, então eu tenho que calcular, eu poderia calcular a força resultante em qualquer uma delas, ou até em relação às 3. Né? Mas o que ele pediu foi em relação a Qzão. Então é pensar o seguinte, a lei de Coulomb sempre me dá uma interação de pares de carga. Então eu tenho que olhar para Qzão e me perguntar o seguinte, com quem ela interage? Ela interage com Q1, ela interage com Q2. Os valores das cargas elétricas estão ali, Q1 e Q2 valem 2 microcoulombs, onde o micro, acho que muitos de vocês já devem ter ouvido aí, né, escutado em algum momento, né, esse micro significa 10 a menos 6, então vai aparecer muito esses submúltiplos de mili, micro, nano, pico, principalmente, né, esses 4. Então o micro, né, o microcoulomb, né, você sempre tem cargas elétricas de valores muito pequenos, então por isso que a gente tem que usar esses submúltiplos. Tem não, né? A gente acaba usando para simplificar a notação. Poderia não colocar, mas assim, ficaria mais carregado na hora de escrever. Então microcoulomb 10 a menos 6, né? Então 2 vezes 10 a menos 6, essas duas aqui, e a outra vale 4 vezes 10 a menos 6. Todas as cargas são positivas, ok? Então, uma vez que todas as cargas são positivas, isso aí já vai facilitar um pouco o nosso raciocínio aqui, ok? Então, vamos pensar. Qzão interage com Q1 e Qzão interage com Q2. Aí eu vou ter que, né, sempre ficar voltando aqui nesse quadro. Então, quando eu penso na interação de Qzão com Q1, as duas têm sinal positivo. Então, quando eu penso na força que Q1 vai exercer sobre Qzão, é uma força de repulsão. Então ela é uma força que vai estar orientada nessa linha que separa as duas cargas, eu já fiz um tracejado aqui, né? Então ela está orientada nessa linha que separa as duas cargas e repelindo, ou seja, é uma força que vai apontar para o cara. Está mais ou menos. É uma força que age para cá. Um pouquinho. Certo? Essa força eu vou chamar de F1, simplesmente, né? Porque é da carga Q1, né? Professor, mas tem força atuando lá na carga Q1 também? Tem, Qzão também vai produzir uma força de repulsão para lá. Só que o meu problema é saber a força resultante sobre Qzão. Então eu não preciso representar para não ficar carregando muito o meu desenho, mas tem uma força lá. Se ele tivesse perguntado para mim qual que é a força resultante sobre Q1, eu teria que colocar era a força lá em Q1 devido a Qzão, ok? Então tá aqui. Essa é a F1. Mas Qzão também interage com Q2, né? Então as duas também são positivas, então também vai ter uma força de repulsão. Em Qzão, essa força de repulsão vai estar nessa linha aqui apontando para cá. Deixa eu só tentar padronizar os desenhos aqui, para facilitar a minha análise posterior. Ok? Então tá aqui Qzão. Tá aqui F2, que é a força que a carga Q2 exerce sobre Qzão. Ok? Então eu vou ter que calcular a resultante dessas duas forças. Eu poderia então calcular cada uma delas, descobrir qual é esse ângulo aqui no meio e depois calcular a resultante. Só que tem algumas considerações que a gente já pode
já pode tratar para simplificar a resolução do problema. Primeiro é que essas distâncias aqui são iguais. De modo que na hora que eu for representar essa distância R, professor, por que você está representando essa distância R? Porque essa distância R é a distância que separa Q1 de Qzão. Então é essa aqui que eu vou ter que levar em consideração. É a distância entre as cargas. As duas cargas estão aqui, ó. Duas cargas pontuais, né? Então eu estou tratando as duas cargas pontuais. Então essa é a distância que eu tenho que levar em consideração. A mesma coisa aqui, ó. Você pode estar se perguntando, professor, por que você não chamou de R1 e R2? Né? Já que são duas cargas, duas distâncias. É justamente porque, uma vez que esses tamanhos aqui são iguais, e isso aqui também, vai formar um triângulo retângulo, isso aqui vai ser a hipotenusa, né? E é a hipotenusa de dois triângulos iguais, né? De catetos 0,3 e 0,4, né? Então, esse R aqui é o mesmo para os dois, né? Uma vez que as cargas Q1 e Q2 também são iguais, na hora que eu for jogar aqui, ó, aqui eu estou colocando Q1 e Q2, só para a gente dizer que são duas cargas. No nosso problema, eu vou ter que jogar, por exemplo, quando eu colocar F1, as cargas que vão aparecer é Q1 e Qzão. Quando eu jogar Q2, é Q2 e Qzão, né? Então, as cargas, essa força aqui depende dessas duas cargas. Essa força aqui depende das duas cargas. Então, é a gente pensar o seguinte, como essa carga, né? Quando eu passo de F1 para F2, o que vai mudar é só essa carga aqui, mas elas têm o mesmo valor, significa que baseado nisso e na distância ser a mesma, né? Porque a força depende da constante, que é a mesma, né? É o meio é o mesmo, né? O vácuo. Depende do produto das cargas. Então, na hora que eu pegar Q1 e Qzão, Q2 e Qzão, esse resultado é o mesmo. Mas depende também da distância. E como eu coloquei aqui 0,3 e 0,3, aqui é comum aos dois, então essa distância aqui também vai ser a mesma. O que eu posso concluir com tudo isso? Que na hora que eu calcular F1 e F2, em módulo elas são iguais. É importante destacar que em módulo elas são iguais. Por quê? Porque uma vez que são vetores, apontam em direções diferentes. Então não posso concluir que os vetores são iguais, né? Então eu tenho que levar em consideração que o módulo dessas forças serão iguais, ok? Uma vez que os módulos são iguais, vou só tentar escrever esse Qzão aqui em um outro lugar, vai ficar meio difícil porque vai ficando apertado. Vou colocar aqui assim, né? Que é o Qzão, né? Então, eu disse que eu poderia calcular a resultante, né? Descobrindo esse ângulo aqui, mas eu posso usar também um outro método, porque se eu descobrisse esse ângulo, eu teria que usar o tal aquela regra do paralelogramo, né? Mas eu acho mais fácil a gente pensar no método das componentes, né? Acho que as componentes vai dar muito menos trabalho. Pensar que essa força vai ter uma componente para cá, que essa força vai ter uma componente para cá. Que essa aqui também vai ter uma componente para cá e essa aqui também, né? Então aqui eu tenho, vou chamar assim de um F2x e aqui um F1x. Aqui eu tenho F2y e aqui eu tenho um F1y, né? Então, pelo método das componentes, a gente vai ficar com aquela representação. Como eu tenho triângulos iguais, esse ângulo e esse ângulo são iguais, esse ângulo e esse ângulo são iguais, o que isso me permite concluir? Eu já tinha chegado à conclusão anteriormente que em módulo F1 e F2 são iguais, né? Pegando o módulo, né? Não estou colocando vetores, então não são vetores iguais, o módulo dessas forças são iguais. E que uma vez que esses ângulos são iguais, essas duas componentes aqui também serão iguais. Porque os vetores têm o mesmo módulo e o ângulo que eles formam com os eixos x ou y é o mesmo. Então, como essa aqui, na hora que eu for somar vetorialmente essa componente, né, y do 2, da F2 está para cima, e essa componente y da F1 está para baixo, essas duas aqui, ó, vão se cancelar. Certo? Ou seja, vai sobrar só essa componente x.
Como as duas apontam para lá e são iguais, né? Como em módulo elas são iguais, se eu vou dar um nome aqui para esse ângulo, vou chamar de um ângulo alfa, né? Que é igual a esse ângulo aqui, né? Então, esse aqui é igual a esse, né? Então, a força resultante, agora sim, né? Depois de toda essa preparação, a gente pode resolver o problema. A força resultante vai ser 2 vezes, porque essas componentes são iguais, então elas apontam no mesmo sentido, então vou somá-las, 2 vezes a F1x ou F2x, não importa, né? Em módulo elas são iguais, né? Então, ela tem o mesmo valor, então basta pegar qualquer uma delas. Então, vamos lá. Quem é minha força resultante? É 2 vezes. Quem é a F1x? É o K0, Q1 vezes Qzão. Professor, não preciso colocar o módulo? As duas já são positivas, né? É só a gente lembrar o seguinte, se tiver em algum cálculo alguma negativa, a gente vai tratar o módulo, porque o sinal negativo só serve para a gente determinar se a força é de atração ou repulsão. Uma vez já estabelecido que é de repulsão, a gente já fez toda a análise aqui, eu posso levar em consideração ali já, como as duas são positivas, não preciso ficar carregando. Então fica aqui K0, Q1, Qzão sobre R ao quadrado, só que é a componente x. Essa componente x aqui, ó, se eu pego F1, a componente x ela vai multiplicar pelo cosseno do ângulo alfa. Certo? Então a gente vai ficar com o seguinte. Não sei se vai caber tudo aqui, vou tentar. 2 vezes... Não vai caber. Não vou tentar. A minha força resultante é igual a 2 vezes o K0, já vou arredondar para 9 vezes 10 a nona, vezes o Q1, que é 2 vezes 10 a menos 6, vezes o Qzão, que é 4 vezes 10 a menos 6, dividido por R ao quadrado. Quem é R ao quadrado? O R ao quadrado é essa hipotenusa. Como é 0,3 e aqui é 0,4, é o famoso triângulo pitagórico. 0,3, 0,4, hipotenusa 0,5. Pode fazer o cálculo, pode fazer o teste, esse é o quadrado, mais esse é o quadrado, depois tira a raiz. Né? Resolve por teorema de Pitágoras. Então, esse R aí, né, se você quiser, que ficou meio congestionado, né, pode anotar em algum lugar. Né? O R lá vai valer 0,5 metros. Ok? Então fica 0,5 ao quadrado. Vezes o cosseno de alfa. Então o meu ângulo alfa é esse aqui, que é esse mesmo aqui, ó. Então quem é o cosseno de alfa? É o cateto adjacente, que é 0,4, dividido pela hipotenusa, que é 0,5. 0,4 dividido por 0,5. Ok? Então, resolva todo esse cálculo. Pode resolver na calculadora, é óbvio, né? E o que a gente vai encontrar como resultado final, deixa eu achar onde que eu escrevi isso aqui, eu perdi aqui, só um minutinho, 0,46. Okay? Se eu não tiver errado nas contas, confira aí, qualquer coisa depois vocês me contam. A força resultante, ela vale 0,46 newtons, né? Porque já está tudo no SI. Né? É uma força que aponta no eixo X. Então, posso colocar assim, ó, para facilitar, né, a minha notação, para não ter que descrever que ela está horizontal para a direita ou qualquer coisa do tipo, né, ou sobre o eixo X para a direita. Então, eu já uso a notação aqui de vetores unitários. Ok? Então, essa aqui é a nossa resposta final. Então, vou fazer um comentário rápido aqui para a gente encerrar o vídeo, né? Professor, aqui a gente usou algumas questões de simetria, você pode estar se perguntando, que acabou cancelando a componente Y. E se não houvesse essa simetria? Por exemplo, se essas cargas não fossem iguais, já quebraria a simetria. Ou se essas distâncias não fossem iguais, também quebraria a simetria. Não sendo iguais, não tendo a simetria que eu declarei, que eu percebi aqui, né? O que aconteceria? Eu teria que calcular cada uma delas, F1 e F2, descobrir o ângulo aqui, né? Descobrir os ângulos, e a partir dos ângulos calcular. Eu poderia ou usar a regra do paralelogramo para calcular a resultante, ou poderia calcular as componentes, que eu geralmente gosto mais de trabalhar com as componentes.
Então trabalharia por componentes, calcularia x e y para cada uma delas e depois calcularia a resultante. Porque aí eu teria F2, componente x e y, F1, componente x e y. Aí você soma vetorialmente, componente x com componente x, componente y com componente y. Se não tem simetria, provavelmente eu teria ainda uma soma das duas aqui, mas uma subtração entre elas, que aí obviamente não seria igual, né? Aqui eu também poderia calcular cada uma das componentes, mas aqui pela questão da simetria eu já sei que elas são, né, iguais e iguais em módulo, mas cada uma apontando no sentido, então elas já iriam se cancelar. Então eu já poupei esse trabalho. Mas se houvesse as duas componentes, era só eu calcular, subtrair, aí a minha força resultante ela teria duas componentes, uma x e outra y. Então, uma componente na direção I e outra na direção J. E aí seria interessante eu calcular o módulo, né, a partir dessas componentes, e também a orientação. Okay? O módulo faria um teorema de Pitágoras, e porque aí eu teria uma coisa assim, né? Só fazer um esboço assim. Ó. Imagina que essa força sobrasse uma componente para cá. Isso aqui é a componente x da resultante. E aqui uma componente y da resultante. Então, quando você calcular, você teria aqui uma força resultante para cá, né? Então, a partir das componentes, você faz Pitágoras e calcularia essa força resultante. Mas mais do que isso, seria interessante eu calcular o ângulo também. E como que eu calcularia esse ângulo? Por exemplo, eu poderia calcular que a tangente de θ é o cateto oposto, que é a componente y, dividido pelo cateto adjacente, que é a componente x. Né? Então, resolvendo isso aqui, eu poderia calcular esse θ. Então eu poderia falar, ó, a força resultante tem módulo tanto, baseado no cálculo lá das componentes, teorema de Pitágoras, e depois a orientação dela, baseado nisso aqui. Ok? Vou apagar, né, porque isso aqui não faz parte da nossa resolução. Nosso problema é simétrico, né? Então gerou só essa única componente. Ok? Muito obrigado então pela atenção, bons estudos para vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau!